O que me interessa é a verdade de dentro do meu ser. É aí que eu viajo e eu passeio todo dia com luz, iluminando, com os faróis do Evangelho, a minha interioridade e o meu ser, como disse Paulo, para que depois de ter pregado a tantos e tantos e tantos, não venha eu mesmo a ser desqualificado diante de Deus. E a maneira é me tornar conhecido a mim mesmo na presença do Deus que me conhece, que me sabe. E eu preciso, à luz da projeção de Deus que revela quem eu sou, para mim mesmo, abraçar essa revelação. E eu só consigo fazer isso sem neurose, sem doença mental, sem desespero, sem angústia paranoica, se eu fizer essa viagem vestido pela graça de Deus. Eu encontro qualquer coisa em mim e digo, já está consumado, entendeu? Tu não tens nem o argumento, não tens mais nem voz, porque o escrito de dívida que tu podias usar contra mim já foi inteiramente rasgado na cruz. E aí aquele leão vira um camundongo e de camundongo ele se transforma num nada. Ele entra na inexistência, ele morre em mim. Mas isso só pode ser feito na graça. Para que seja feito na graça, eu preciso ter entendido o que Cristo fez por mim. O significado de estar pago, está consumado, não são esses pecadinhos dos evangélicos. Sim, coisas vinculadas a tabaco, a beber, a dançar, tudo que não é necessariamente pecado, mas é convenção de costumes, de seitas religiosas cristãs. E que acabam iludindo as pessoas que ficam só julgando os outros a partir dessas idiotices. Procurando esses mosquitos enquanto vão engolindo os camelos monstruosos dentro do próprio ser, da própria alma. Mas quando você entende o que eu estou falando aqui já há 1 hora, com muita clareza e simplicidade e ilustrações, aí você desiste do julgamento do outro e pega e usa essa energia na graça, sem dor desesperadora, sem angústia. Na graça eu sofro arrependimentos sem remorsos angustiosos. Na graça eu me arrependo todo dia, às vezes, muitas vezes por dia. Nenhum arrependimento que se eu contasse para você, você fosse considerar qualquer coisa importante, porque não precisa ser importante para você, tem que ser importante para mim. O que importa é o que eu acho em mim que não sou eu. E do que eu preciso ficar livre para que o meu eu real cresça, se expanda e aumente conforme a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, a quem eu vou contemplando cada vez mais nitidamente, quanto mais eu vou enxergando e olhando para Cristo Jesus em mim, porque Ele habita em mim. Eu não encontro Jesus fora de mim, eu só encontro Jesus em mim. Eu não encontro Cristo nas nuvens, eu encontro Cristo no meu ser. Na viagem interior, avaliando minhas motivações, minhas supostas razões, minhas autojustificações, minhas manias, minhas taras religiosas, teológicas, acadêmicas, filosóficas, ideológicas, minhas antipatias, meus preconceitos, uma quantidade enorme de coisas, como eu disse ontem, que nos habitam em sutilezas, que a maioria vai morrer sem enxergar, por isso vai morrer sem melhorar. Porque a única viagem de juízo que me é permitido fazer é de mim mesmo. É no exame de mim mesmo, na graça. Do contrário, eu enlouqueço. Eu adoeço. Escapar só como Jung, que depois de ter sofrido tanto o encontro consigo mesmo, percebeu que a saída estava em Deus e na graça de Deus e no amor de Deus, e acolheu isso e saiu do abismo. Do contrário, quem pretende fazer essa viagem sozinho por conta própria vai ficar perdido, a linha vermelha vai quebrar no meio do labirinto onde habita o centauro em você. E você não vai saber sair.
É na graça de Deus que já me ancora no trono da graça eterna, que eu posso entrar em mim sem medo de visitar nenhum escaninho de mim mesmo. É quando eu posso admitir a minha constante e contínua necessidade de cura. É só quando eu passo a sofrer do benéfico, do benfazejo, do bem-aventurado, do salutar, arrependimento transformador cotidiano, como era o que Paulo experimentava e nos ajuda a entender. A gente oferece o ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para a autópsia do Espírito Santo em nós. Pode me abrir e eu vou contigo me visitar. Aberto, vivo, santo e agradável a Deus. Não me conformo com esse mundo, com esse século. Entrei num estado de não adaptabilidade ao curso deste mundo e às mentiras que emulam e que animam e que são os propellers, os propulsores da grande maioria da humanidade que caminha cega, sepultando seus cegos, mortos e sepultando seus mortos, como Jesus diagnosticou. Não me conformo, não busco justificativas exteriores, mas ao contrário, como diz Paulo em Romanos 12, 1, 2 e 3, eu me transformo pela renovação da minha mente, Eu me viajo nessa autópsia do Espírito Santo, da graça de Deus em mim, e vou levando, vou seguindo Jesus e os passos de Cristo em mim, e vendo onde Ele entra, as portas que Ele abre, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, que sou eu, e cearei com ele e ele comigo. É onde a verdadeira comunhão com Cristo Jesus se estabelece. O resto é só mesa chamada de santa ou de Eucaristia. Tem uns mais religiosos que chamam de mesa sagrada, mas é só para fora. Para dentro, a verdadeira Eucaristia, a verdadeira comunhão, a verdadeira viagem, a verdadeira peregrinação não é feita apenas de relacionalidades exteriores e muitas vezes apenas com motivações profundamente questionáveis, não. Começa tudo, antes de tudo e acima de tudo, com a minha pacificação em mim mesmo. O medo de morrer vai embora, o medo de morrer desaparece, o medo de viver com sinceridade desaparece e a coragem do autoencaramento sobeja em mim. E eu não tenho mais nenhum problema de encontrar qualquer tortuosidade em mim, porque eu encontro para endireitá-la na graça de Deus, para fazê-la conformada com o Evangelho, entrar em estado de conformação com Cristo. É a partir daí que a fisionomia verdadeira de Cristo Jesus vai sendo formada em mim, a partir da eclosão do meu interior. Que só acontece através dessa autópsia, onde eu participo com o Espírito Santo no exame do meu próprio ser. Aí tem um mundo, não de meticulosidades religiosas a serem tratadas. Em geral, quando você faz essa viagem para dentro, tudo que não é tema são os temas externos da religião. Jesus passa batido por eles dentro do teu coração, quando a viagem é na graça de Deus, segundo o Evangelho, com o Espírito de Cristo guiando você. Aí você vai tangendo, tocando, vendo justamente aquilo que externamente ninguém vê, ninguém admite, ninguém enxerga, ninguém considera, ninguém está nem aí. Mas passam a ser as coisas mais importantes da tua vida. São aquelas que você diz, agora eu entendi de onde vinha aquele bloqueio. Por que eu tinha aquela dificuldade? Por que eu precisava daquelas validações, daquelas afirmações? Por que eu tinha ansiedade por determinados tipos de significado que fossem a mim vindicados, atribuídos? Aí você começa de fato a fazer a viagem do autoconhecimento e nunca sem isso e nunca antes disso, jamais. Agora, para isso você tem que se tornar um ser da graça,
que sabe que está tudo pago, está tudo consumado, que todo escrito de dívida conhecido e desconhecido está rasgado, que você está absolvido dos pecados que lhe são ocultos, daquilo que você em si mesmo jamais conheceu, que só pode ser conhecido como revelação do Espírito Santo e só pode ser curado se você fizer a viagem de autotratamento, de autópsia, na graça de Deus. Quando o óleo do Espírito Santo vai untando as feridas interiores da gente, sarando a gente, perdoando a gente, e perdoando a gente de não ter perdoado, e ensinando a gente a perdoar, ensinando a gente a desantipatizar, ensinando a gente a esquecer, ensinando a gente a purificar a mente consciente e inconsciente, ensinando a gente a fazer uma lavagem do interior profundo, iluminando todos os escaninhos e dobras e grutas e cavernas do ser, enchendo-nos de luz, porque como diz o Salmo, um dos salmos de Davi, na tua luz vemos a luz, é na tua luz que vemos a luz. Aí você veja como o que começa dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, e que tem a ver com aquilo que a gente faz o tempo todo, que só traz juízo sobre nós, quando deixa de ser algo que a gente faz da cara para fora contra os outros, passa a ser uma necessidade de saúde humana para dentro de nós mesmos. Aí é quando eu avalio quais são os meus critérios e vejo que os meus critérios são frequentemente horrorosos, dissimulados, moralistas, judiciosos, preconceituosos, com os quais eu julgo, são as minhas antipatias, as minhas medidas com as quais eu não me meço, mas eu meço o mundo inteiro, que eu não aplico nada daquilo a mim, mas aplico tudo contra os outros. É a partir do juízo que eu faço do próximo que eu tenho a melhor chance de, em me convertendo a essa consciência que eu estou propondo a você aqui e agora, você, a partir da quantidade de juízos que você faz para fora, você comece superficialmente já a tematizar a quantidade enorme de realidades que você tem a resolver dentro de você. Quem me dera todo mundo estivesse ouvindo o que eu estou dizendo, inclusive uma quantidade enorme de terapeutas, de coaches, de pastores, de sacerdotes, de gente que supostamente se oferece para ajudar os outros e não consegue ajudar nem a si mesmo. Quem me dera isso tudo se transformasse numa fala mundial ouvida pelo mundo inteiro com atenção, porque isso podia mudar uma quantidade enorme, milhões e milhões de pessoas poderiam ser alteradas se houvesse a corroboração do testemunho do Espírito Santo, dizendo no coração de cada um, tudo que você está ouvindo é tudo que você precisa. Está à mão e é realizável e pode acontecer se você fizer a viagem no Evangelho da graça de Deus, buscando a semelhança de Cristo Jesus, não como imitação de comportamentos, mas como transformação de entendimento no aprofundamento do seu ser, nas dimensões onde Cristo cresce. Como diz Paulo, assim habite Cristo ricamente nos vossos corações pela fé. Senhor Jesus, eu te entrego essa palavra, te entrego esse dia, te entrego as lógicas do Evangelho, as tuas lógicas, Jesus, o teu logos, encarnado e praticado por ti, como perdão para as nossas muitas culpas, deficiências e tortuosidades, e como graça que tu aplicas ao nosso ser, para que a gente não tenha medo de se conhecer, de se auto-perceber, de se autopsiar na tua luz, para que nos examinando e nos enxergando, nós sejamos curados e assim comamos do pão e bebamos do vinho e participemos da comunhão humana de maneira sarada em Cristo Jesus, nosso Senhor.
É o que eu te imploro. Eu te imploro, Espírito Santo, tu sabes que eu estou em ti, que tu estás em mim, que eu creio no teu poder. E creio que eu não estou falando ao vento, nem para as araras que gritam ali em cima. Eu entrego, eu sopro essa palavra nas tuas mãos, pedindo que tu a apliques e que ela não volte vazia para ti de modo algum, antes que ela produza o fruto da transformação necessária. É o que eu te imploro. Em teu nome, Jesus. Amém e amém. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Faça um esforço. Faça um esforço de vencer todo esse medo, essa covardia de autopercepção. Essa vida de boneco, de Barbie para fora, que você vive de maneira patética. Sinto te informar, mas é patético o modo como você vive. Por mais bem disfarçado de piedoso, de piedosa que você seja. Eu, pelo menos, na minha simplicidade, te enxergo. Imagina só aquele que tem os 7 olhos como chamas de fogo, que te vê por inteiro, o que diz de ti e de toda a tua dissimulação piedosa, ou moralista, ou judiciosa, ou de qualquer outra natureza.